Olá! Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar em um assunto que vai arrancar de vez aquele medo de estudar a Bíblia a fundo e transformar a maturidade espiritual de quem nos ouve para sempre. Nossa, e é justamente para arrancar esse medo que o nosso grande objetivo nessa conversa é traçar uma linha muito, mas muito clara mesmo sobre o que é exegese e, claro, tão importante quanto isso, o que ela não é, né? Exato, porque nós precisamos entender de uma vez por todas porque apenas ter uma boa vontade na hora de ler a palavra não é a mesma coisa que ter uma compreensão real. Chegou o momento de darmos aquele passo definitivo sobre como extrair a essência verdadeira do texto bíblico. E olha que passo monumental para nossa audiência. Na nossa imersão anterior, nós destrinchamos a anatomia dos gêneros bíblicos. Então, quem nos acompanha já sabe identificar as categorias literárias, já entende que não se lê um salmo poético com as mesmas lentes que a gente usa para ler as leis de Levítico. Com certeza. Fazer isso seria como pegar uma bula de remédio esperando encontrar a métrica de um poema de amor. Não funciona. Mas a exigência do estudo a partir de agora é muito maior. Nós precisamos ir além dessa estrutura externa e mergulhar direto no coração da interpretação. E aí a gente esbarra num obstáculo quase psicológico, a própria palavra exegese. Para muita gente, sabe, só de escutar esse termo já abate um instinto defensivo. A palavra parece carregar um peso enorme e fica parecendo uma placa invisível piscando em neon vermelho escrito assim, proibido para leigos. É triste, mas é verdade. Nós fomos muito condicionados a acreditar que a interpretação bíblica profunda é um latifúndio exclusivo de acadêmicos, algo que fica restrito àquelas torres de marfim das faculdades de teologia. E essa suspeita, sendo bem honesto, ela é muito real no coração de quem senta no banco da igreja todo domingo. Fica aquela dúvida, né? O cristão comum se pergunta internamente se ele consegue mesmo mergulhar nas profundezas da escritura sem dominar o grego e o hebraico. Traz uma sensação meio amarga de estar condenado a viver uma fé de segunda classe. Como se fôssemos eternamente dependentes da tradução mastigada de um teólogo profissional. Pois é, o que levanta uma urgência gigante para nós aqui hoje. Nós precisamos desconstruir esse mito da fé de segunda classe agora mesmo. Essa hesitação toda nasce de um zelo genuíno, é claro. Existe um temor a Deus, um desejo de manusear a palavra da verdade com retidão. Sim, a intenção é ótima. Exatamente. O problema é que essa cautela, quando mal direcionada, cria uma ilusão terrível. A ideia de que a habilidade em línguas mortas precisa vir antes da observação lógica básica. É a falsa noção de que, sem o grego koiné, a Bíblia fica trancada num cofre. Mas a própria história da redenção depõe ferozmente contra essa ideia. Depõe e, olha, esmaga essa ideia completamente. O alicerce que sustenta a nossa leitura é o que na teologia chamamos de perspicuidade das Escrituras. Trocando em miúdos, o Deus a quem servimos se revela. Ele fala para ser entendido. Perfeito. A mensagem dele não está criptografada para um clube secreto de iniciados. E veja bem, não estamos afirmando que absolutamente tudo na Bíblia é trivial ou fácil. O próprio apóstolo Pedro admitiu que algumas coisas que Paulo escrevia davam nó na cabeça. Davam mesmo. Mas a perspicuidade garante que a mensagem central da salvação é cristalina. Ela é perfeitamente acessível para quem a busca com diligência, usando os meios normais da nossa linguagem diária. Totalmente. Basta a gente olhar para a história da igreja primitiva para ver isso na prática. Pensa naqueles mártires corajosos, os cristãos que enfrentaram as fogueiras, que olharam nos olhos dos leões nas arenas romanas sem arredar o pé da fé. A imensa maioria daqueles gigantes nunca conjugou um verbo sequer em grego numa sala de aula. E, no entanto, a palavra os sustentou até o último suspiro. Isso só foi possível porque Deus, na providência dele, preservou a sua vontade através de traduções fiéis. Ele permite que o texto fale com um poder avassalador a cada povo na sua língua materna. Isso muda as regras do jogo. A exegese não começa abrindo um dicionário de grego. Aí é que tá a chave. Ela nasce na observação atenta, lógica e muito paciente do texto que está impresso ali, na página de português mesmo. A estrutura do pensamento de quem escreveu,
a forma como os argumentos se conectam, tudo isso está escancarado numa boa tradução. Para fixar essa imagem de forma inesquecível para quem nos ouve, vamos pensar no texto bíblico traduzido como o corpo humano visto a olho nu. Sem nenhum equipamento, a gente consegue observar a estrutura maior, onde estão os membros, como o corpo se move, como o esqueleto se sustenta. O conhecimento das línguas originais funciona apenas como um microscópio. O cara carroça na frente dos bois. O resultado de achar que o grego resolve tudo antes de entender a lógica de um parágrafo em português é sempre desastroso. O que nos leva a entender esse nosso aprendizado de agora como uma espiral, sabe? Nós não estamos dando voltas no mesmo lugar. Estamos subindo, ganhando altitude, enxergando mais longe. Na fase da anatomia, o foco era respeitar a forma externa. Agora a gente faz uma transição mental fantástica. E que transição! Nós abandonamos a pergunta limitante de que tipo de texto é este e passamos a fazer uma pergunta muito mais profunda. Como este texto pensa? Nós saímos da mesa fria da anatomia e entramos de cabeça na fisiologia. Isso me fascina demais. Nós queremos ver o texto respirando. Pegando outra analogia simples, a anatomia é abrir um relógio antigo e dar nome para as engrenagens. Mas a fisiologia é dar corda nesse relógio e observar como o movimento de uma peça minúscula faz o ponteiro avançar. O desafio mecânico agora é rastrear o fluxo de pensamento do autor. Exato. Se já sabemos que Romanos é uma epístola, como seguimos as pegadas mentais do apóstolo Paulo? Como percebemos que um versículo nunca, jamais está isolado, mas ele é o cimento que sustenta o tijolo do versículo seguinte? Nós estamos buscando a espinha dorsal teológica do capítulo. É a diferença brutal entre apenas segurar um mapa na mão e, de fato, caminhar sentindo o terreno sobre os pés, né? É bem por aí. Nós não descartamos o que aprendemos sobre paralelismos hebraicos ou poesia, porque essas são as ferramentas de base. Mas a mecânica do significado exige pensar em sincronia com o autor bíblico. Caminhar lado a lado com ele nas argumentações até esbarrar na conclusão dele. E não na conclusão que seria mais confortável para os nossos anseios de hoje. E é bem nesse ponto de submissão ao autor que a gente precisa definir o que é, afinal de contas, a exegese. Sem aquele jargão acadêmico todo. De maneira bem crua, exegese é o ato de deixar o texto falar única e exclusivamente o que ele se propôs a dizer. A preposição grega es aponta para um movimento para fora. A melhor imagem que temos para isso é a de um arqueólogo num sítio de escavação. Quando ele encontra um artefato milenar, ele não joga asfalto por cima. Ele pega um pincel fininho, remove a poeira camada por camada, com um zelo absurdo para extrair aquele objeto intacto para a luz do sol. Ele revela o que já estava lá, preservando o contorno original. O exegeta faz exatamente isso com o texto sagrado. Uma imagem poderosa, porque ela contrasta absurdamente com a grande tragédia que a gente vê nas igrejas de hoje. O que domina é o movimento inverso, a prática devastadora da exegese. E no grego, eis significa o movimento para dentro. É o cenário de horror da interpretação bíblica. A exegese acontece quando o leitor pega a seringa das suas próprias ideias, dos traumas não resolvidos, das ideologias políticas e injeta tudo isso direto na veia do versículo. O texto sofre uma mutação terrível. Ele deixa de ser uma janela ampla para a mente de Deus e vira um espelho embaçado refletindo só a cara do próprio leitor. Vamos fazer uma pausa didática aqui com a figura de um grande recipiente, para nossa audiência visualizar bem. Na exegese, o leitor diligente chega perto desse recipiente, que é a Bíblia, olha com reverência lá dentro, descobre o que o autor divino depositou lá, seja água, areia ou vinho, e retira aquilo para nutrir a própria alma. Ele lida só com o que foi dado. E a exegese é bizarramente o oposto. A pessoa chega diante desse mesmo recipiente, trata a Bíblia como se fosse um balde vazio e despeja ali dentro tudo que ela já trazia de casa. Aí vem a famosa ventriloquia teológica, que chega a ser cômica se não fosse trágica. Nossa, a ventriloquia teológica é a melhor definição. Sim, a pessoa pega o texto sagrado, coloca no colo como se fosse um boneco
e faz a Bíblia dizer com uma voz fininha exatamente aquilo que a pessoa já queria justificar na sua rotina. E depois ainda vira para os outros e grita: olhem só o que a Bíblia está dizendo, quando na verdade é só o eco da própria vontade dela. É uma constatação muito dura, eu sei, mas exige de nós uma honestidade intelectual total. Nós temos que pontuar com clareza. Boa vontade, por mais comovente que seja, não substitui a capacidade técnica de interpretação. Um leitor pode orar horas de joelhos, derramar lágrimas sinceras e ainda assim se ignorar a lógica, distorcer completamente um texto. Sinceridade humana não tem o poder mágico de alterar a gramática divina. Deus escolheu se revelar em proposições lógicas claras, em histórias com começo e fim, em argumentos racionais. Ignorar essa estrutura literária que o Espírito Santo escolheu usar não é um sinal de espiritualidade elevada, é negligência. A exegese exige, antes de mais nada, uma profunda humilhação intelectual. E essa humilhação é aquele momento de rendição da mente. Curvar-se e dizer: Senhor, as minhas opiniões não importam aqui. O leitor precisa entender a distância histórica e cultural imensa entre nós e os escritores originais. Eles escreveram para pessoas reais, que passavam fome e fugiam de imperadores loucos. Fazer exegese é ter a decência de ouvir a conversa deles primeiro. Antes de tentar arrastar o texto desesperadamente para resolver as faturas do nosso cartão de crédito no século XXI, não é? O que traz à tona um inimigo que precisamos desmascarar. O maior adversário da exegese hoje não é o acadêmico cético da universidade tentando refutar os milagres. O inimigo silencioso que devora o nosso entendimento mora dentro das nossas próprias congregações. A ansiedade pragmática, a pressa devocional de ler a Bíblia no relógio. Isso. O cristão moderno lê 3 linhas do profeta Abacuque e, antes mesmo de terminar o parágrafo, já levanta os olhos desesperado perguntando como isso ajuda a conseguir um emprego amanhã ou o que isso fala sobre o casamento dele. Essa pressa gera um estrago teológico sem tamanho. Quando a urgência da aplicação atropela o processo de interpretação, a gente afunda num subjetivismo muito raso. A Bíblia perde aquela grandiosidade cósmica e vira uma caixinha terapêutica de promessas de geladeira. E isso ofende algo muito valioso, que é a soberania de Deus na comunicação. Exato. Nós amamos dizer que Deus é soberano para salvar, mas esquecemos que Ele também é soberano para escolher como vai falar. E Ele escolheu narrativas extensas, genealogias longas, argumentos densos. Arrancar um versículo do contexto só porque ele soa reconfortante é tapar os ouvidos para a plenitude da voz divina. É um ato de narcisismo, uma busca por autoafirmação. O que a gente precisa desesperadamente é substituir esse ciclo ansioso por uma leitura radicalmente teocêntrica, contemplar a majestade de Deus na história primeiro. E para romper esse ciclo, o método é simples, mas exige disciplina. Temos que mudar as perguntas. Em vez de perguntar o que eu sinto lendo isso, nós propomos um ping-pong de 4 perguntas cruciais. A primeira delas é: quem está falando e qual é a autoridade histórica dessa pessoa no plano da redenção? A segunda pergunta é fundamental para o contexto histórico. Para quem esse autor está escrevendo originalmente? É para a nação de Israel murmurando no deserto ou para uma igrejinha aterrorizada no meio de Roma? E mais especificamente, qual é o problema exato que eles estavam enfrentando ali? Terceira pergunta: diante desse caos ou problema original, qual é a solução divina que o texto apresenta para eles, naquele exato instante da história? E a quarta pergunta, que coroa todo o processo: como essa passagem inteira se conecta de forma orgânica à pessoa e à obra redentora de Jesus Cristo? Fazer essas 4 perguntas liberta a mente de quem lê. E para tirar isso do campo abstrato, vamos olhar para o maior arquiteto de estruturas lógicas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Paulo, como um rabino treinadíssimo, não soltava palavras ao vento. Ele construía imensas catedrais teológicas, e a fundação dessas catedrais repousa sempre sobre 2 grandes blocos, o indicativo e o imperativo. O que levanta uma questão fascinante sobre a ordem que Deus opera a transformação.
Se a gente observar a lógica de Paulo, tem um padrão inegociável de como ele organiza esses blocos. Como é que o indicativo e o imperativo funcionam na prática e como essa ordem vira a chave da nossa própria obediência. Vira a chave completamente. Para colocar de forma bem acessível, o indicativo trata dos fatos concretos. É o chão da fábrica. São as afirmações sobre o que Deus já fez, a obra terminada de Cristo. Um exemplo claro é Paulo dizendo: "Vocês foram comprados por bom preço." Isso não é um conselho motivacional. É uma realidade cósmica, um fato jurídico cravado na história. O fato consumado. Isso. Já o imperativo é a ordem, a regra de comportamento. É o, portanto, fujam da imoralidade. E a regra de ouro que norteia tudo isso é esta: na economia da graça, o imperativo sempre, sem exceção, repousa sobre o indicativo. Ou seja, nós não obedecemos às regras morais para tentar convencer Deus a nos salvar. Nós obedecemos com alegria, porque já fomos salvos. A ordem ética é sempre o fruto, nunca a raiz. E a beleza visual disso é que a gente pode identificar essa transição a olho nu lá no texto. Basta procurar o que eu gosto de chamar de dobradiças da verdade. As conjunções. Sim, palavrinhas lógicas como portanto, pois, porque. Elas conectam a porta da ação à parede firme da graça. Imagina o perigo de ler sem exegese o texto de Filipenses 4.4, alegrai-vos sempre no Senhor. Quem lê isso com aquela ansiedade pragmática vira um moralista espremendo a alegria da própria força de vontade num dia horrível. Mas quando a exegese pergunta pela base dessa ordem, o cenário se ilumina. Sem dúvida, porque a exegese revela que a alegria que Paulo exige ali não é a euforia de quem acordou de bom humor ou tomou um café excelente. A alegria paulina está ancorada no indicativo. Ele está falando de uma confiança escatológica. Traduzindo, é a certeza inabalável, lá no fundo da alma, de que a história tem um final feliz garantido e que Jesus Cristo está voltando para julgar e restaurar tudo. É olhar para o destino final do mundo e não para o pneu que furou de manhã. Exatamente. Outro choque gigantesco de realidade é o, portanto, de Efésios 4:1. Paulo passa 3 capítulos inteiros derramando conceitos profundos sobre a graça, a eleição, a vivificação, que é Deus nos dar vida quando estávamos mortos, e só então, no capítulo 4, ele ousa dar uma única regra de como o cristão deve andar. A magnitude de reparar nisso tira o fôlego. Sem a disciplina de buscar os portantos, a gente reduz a fé cristã a uma lista de tarefas impossíveis e opressoras. Com a exegese, nós descobrimos que toda atitude moral exigida de nós é apenas um eco de gratidão a um fato consumado. E reforço, não precisa dominar declinação grega para enxergar um portanto brilhando no início do capítulo. Basta ter reverência para seguir o raciocínio dele. Mas então, surge uma dúvida sincera na cabeça de muitos. Se a exegese é tão libertadora assim, por que as pessoas resistem tanto? Porque existe esse medo paralisante de que a letra mata, de que a análise racional, de alguma forma, vai ofender o Espírito Santo e esfriar a fé. Esse medo é um fantasma que assombra muitas mentes piedosas. A preocupação é que dissecar o texto gramaticalmente transforme a leitura num laboratório gelado. Lógico, uma análise puramente acadêmica, feita por uma mente incrédula, é estéril mesmo. Mas a via contrária é mortal igual. Uma fé que recusa o entendimento racional é uma fé completamente cega. Nós precisamos proclamar que aprofundar a mente na lógica do texto não apaga o fogo do coração. Muito pelo contrário, escavar mais fundo é a única maneira de encontrar os veios de ouro puro da verdade revelada. E nessa escavação entra o uso legítimo das nossas ferramentas, comentários teológicos, dicionários bíblicos. Há quem pense que ser espiritual é queimar os livros e depender só de luzes internas. Mas isso soa como uma arrogância tremenda. Nossa, e como soa!
Jogar no lixo aquilo que o Espírito Santo ensinou a milhares de pastores brilhantes ao longo de 2000 milênios não é sinal de pureza, é prepotência. A sabedoria acumulada da igreja é um tesouro. O segredo é entender a hierarquia das coisas. Ferramentas de estudo são servas excelentes, mas são péssimas senhoras. O erro fatal de quem inicia na exegese é abrir a Bíblia e no minuto seguinte já abrir o comentário de um teólogo famoso para ver o que ele disse. Fazer isso atrofia o músculo interpretativo. O leitor vira um papagaio teológico, repetindo conclusões sem conseguir testar se o comentarista cometeu um deslize doutrinário. A ordem dos fatores altera totalmente o produto final aqui. A dinâmica saudável é descer para a arena primeiro com o texto nu e cru. Você observa as palavras repetidas, sofre com os paradoxos, caça os portantos. Só depois de suar a camisa e tirar conclusões preliminares, você vai consultar os irmãos mais velhos na fé que escreveram os comentários. E fazemos isso com o objetivo de checar a própria ortodoxia. É a aplicação do que a teologia chama de analogia da fé, que nada mais é do que o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como Deus não se contradiz, um texto obscuro deve ser interpretado à luz dos textos claros. Nós consultamos os livros para ter a garantia de que não inventamos uma heresia inédita sozinhos no quarto. Ufa! Ainda bem que temos as ferramentas para isso. E por que fazemos todo esse malabarismo intelectual? Não é para formar uma elite de acadêmicos de poltrona que ficam debatendo na internet, mas não amam a igreja local, certo? De jeito nenhum. O teólogo Kevin Van Hooser tem uma frase letal para isso. Ele diz que mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. O propósito final da exegese é forjar discípulos firmes. Jonas Madureira pontua que o discipulado tem duas vias indissociáveis: seguir a Jesus e ajudar o irmão do lado a segui-lo também. E não dá para fazer isso distribuindo achismos baseados na nossa ansiedade. E essa visão prática nos joga direto para o cardápio do que vamos desenvolver nas nossas próximas habilidades. Nós vamos focar em aprender a delimitar o texto. Porque ler pegando fatias aleatórias é como entrar no meio de uma conversa telefônica. A chance de deduzir um absurdo é de 100%. Depois vamos treinar como contextualizar e finalmente sintetizar, que é achar a ideia central, a espinha dorsal da coisa. O prêmio para quem aceita pagar esse preço de estudo é inestimável. Uma maturidade espiritual profunda, que não é abalada por qualquer coisa. O cristão que domina a exegese não é arrastado por cada novo vento de doutrina. Ele permanece de pé na tribulação porque a esperança dele não está escorada nas emoções voláteis de uma terça-feira ruim. Está na objetividade rochosa do que o Deus soberano determinou na história. Chegamos aqui ao cume da nossa compreensão de hoje. A verdade que precisa ecoar nas mentes de quem nos escuta é que a exegese não é um snobismo intelectual. Na sua forma mais pura, a exegese é o mais alto ato de adoração que podemos prestar com a nossa mente. É essencialmente dobrar os joelhos diante do Criador e dizer: Senhor, as tuas palavras são tão preciosas, custaram tanto sangue de mártires, que eu me recuso a mutilá-las com a minha pressa. É a postura máxima de humildade. E com um coração assim ajustado, o problema prático bate a porta. Quando a gente abre a Bíblia e dá de cara com aquela página imensa, coalhada de palavras e capítulos, onde exatamente a gente começa? Onde fazemos o primeiro corte? É por isso que, no nosso próximo passo, vamos entrar na carpintaria do texto, dominar a técnica de delimitação da perícope, saber onde uma ideia começa e onde ela termina, para não iniciar pelo fim, nem parar no clímax. Sensacional! E para selar tudo isso, fica aqui um desafio intelectual inédito. Pense no seguinte mistério: se o universo físico inteiro foi estruturado através da palavra falada de Deus, o quanto a impressionante estrutura lógica da sua palavra escrita não é capaz de reorganizar todo o caos e ansiedade da nossa própria mente? Muito profundo isso. Isso só acontece se tivermos a coragem de deixá-la falar nos seus próprios termos. O desafio de hoje é prático.
Abra um texto bíblico conhecido e lute com você mesmo para lê-lo, se recusando terminantemente a aplicar qualquer coisa à sua própria vida nos primeiros 10 minutos. Deixe que o Senhor seja o protagonista absoluto daquelas páginas. O entendimento que vai sobrar depois desse exercício vai mudar as estruturas de tudo. Um abraço e até a nossa próxima imersão profunda.